do Senhor, meu amado, a paz do Senhor, minha amada, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Bem-Aventurados. Grato a Deus por mais esta oportunidade, para que através da palavra do Senhor eu possa abençoar a sua vida. Por isso eu gostaria de ler alguns versículos aqui da palavra de Deus, que se encontra em Gálatas capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim a palavra de Deus: E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. No versículo 16 e 17 deste mesmo capítulo, diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Meus amados, aguarda só mais um instante, e em seguida estarei ministrando uma palavra de Deus que com certeza será proveitosa para a sua vida. Alguns mestres estavam causando perturbação entre os irmãos, onde ensinavam e convenciam aqueles que se convertiam ao Senhor que eles deveriam serem circuncidados e cumprirem alguns rudimentos da lei, como requisitos para serem aceitos e justificados diante de Deus. Então Paulo protesta dizendo através dessa carta que aqueles que estavam se submetendo a tal sistema estavam desperdiçando a liberdade dada por Jesus. Dessa maneira, estavam se sujeitando a um jugo de servidão, pois aqueles que estavam se deixando circuncidar teriam como obrigação guardar toda a lei. Dessa forma, aqueles que procuravam ser justificados pela lei era como se estivessem separados de Cristo e caído de sua graça. Então Paulo exorta sobre a importância de ficar firme na liberdade que Cristo nos libertou. Que em Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. O interessante é que havia um boato que o próprio Paulo continuava pregando acerca da circuncisão, como ele fazia antes de servir a Jesus. Só que Paulo, de forma incisiva, diz: irmãos, se ainda estou pregando circuncisão, porque continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz seria removido. Ou seja, Paulo estava dizendo que se estivesse omitindo a mensagem da cruz e ensinando acerca da circuncisão e dos rudimentos da lei como requisitos principais para o homem ser justificado diante de Deus, nenhum daqueles mestres iriam se importar e ele não seria perseguido. No entanto, como nós sabemos, a palavra da cruz, que era loucura para uns e escândalo para outros, era o tema central nas pregações do apóstolo Paulo.
onde uns pediam um sinal, outros buscavam sabedoria, mas Paulo, de forma contundente, dizia: nós pregamos a Cristo crucificado, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Como Paulo não era condizente com os mestres que queriam impor a circuncisão e outros rudimentos do sistema religioso como condição para serem justificados, para serem salvos, o apóstolo ele era perseguido. Cristo nos libertou do jugo da servidão, da escravidão. Porém, ainda hoje muitos estão mordendo uns aos outros, querendo impor tradições e sistemas religiosos que, por mais criteriosos que sejam, não têm virtude alguma diante do Senhor para que o homem seja justificado. Mas é a fé naquele que nos salvou, que somos justificados e aceitos por Deus, por causa daquele que morreu na cruz do Calvário por amor a nós. Todavia, temos que deixar bem claro que Paulo não estava ensinando a desprezar, a ignorar e rejeitar a lei de Deus, de forma alguma. Ele enfatiza sobre a incapacidade do homem ser justificado pela lei. O fato de vivermos pela graça não pode ser usado como desculpa de ignorarmos e rejeitarmos a lei do Senhor. Não podemos nos esquecer que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, e por isso deve ser obedecido, não como obrigação para sermos justificados e salvos, e sim por sermos salvos pela graça de Deus e de Cristo que nos libertou, devemos obedecê-la com alegria. Somos libertos do jugo da servidão. No entanto, não podemos usar a liberdade que o Senhor nos deu para dar ocasião à vontade da carne e desobedecer às leis do Senhor, mas usar essa liberdade para servir uns aos outros, pois toda a lei se resume em uma só frase: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, é dessa forma que devemos usar a liberdade dada pelo Senhor, e não dando ocasião à vontade da carne. Só que para vencer a vontade da carne, é necessário andar e viver segundo a vontade do Espírito Santo. Assim vencemos os impulsos e não deixamos que se cumpra os desejos da carne em nós. Então, diante disso, nos damos conta que estamos vivendo em um conflito constante em nós, uma luta, uma batalha, onde a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne, um se opondo ao outro. Então aqueles que andam segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, e os que andam segundo o Espírito para as coisas do Espírito. E a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Os que estão andando segundo a carne não podem agradar a Deus. Logo, percebemos que são dois modos de vida diferentes, onde um combate contra o outro. Onde aqueles que andam segundo a vontade da carne se afastam de Deus, pois as obras que Deus abomina são manifestas em tais vidas, e são elas imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias
quem tem esse modo de viver e pratica coisas semelhantes a essas, não podem herdar o reino de Deus. Mas quando se anda segundo a vontade do Espírito de Deus é diferente, pois neles são manifestos frutos do Espírito, que refletem na vida e a comunhão daqueles que amam a Cristo e não dão ocasião à carne. Pelo contrário, crucificam a vontade da carne e suas paixões e desejos. Assim, em suas vidas são produzidas frutos do Espírito Santo, como o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. Que possamos aproveitar da melhor maneira o dom da vida que o Senhor nos deu, andando e vivendo segundo a vontade do Espírito Santo, e não cobiçando o que é do outro, não se achando que é melhor do que o outro, nem tampouco ter inveja de ninguém, porque isso também é se inclinar para a vontade da carne. Temos coisas melhores e mais importantes para serem manifestadas, vistas e produzidas em nossa vida: os frutos do Espírito Santo. Assim estaremos aproveitando da maneira certa a liberdade com que Cristo nos libertou. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.